Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a essa edição do Mundial Telenotícias. E o bicho pegou legal no fim de semana, né? O fim de semana foi sensacional para uns e bem estranho, turbulento para outros. Muita coisa acontecendo para a gente colocar em apenas 1 hora de programa, mas vamos tentar abordar tudo que for possível. O tempo fechou e o desespero bateu também na porta da Rede Globo. Sabia disso? Nesta segunda-feira, a Globo News demitiu de uma só vez Daniela Lima e Mauro Paulino, poucos dias depois de afastar Eliane Cantanhede. 3 nomes que simbolizavam a defesa cega de Alexandre de Moraes e a blindagem midiática do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a pressão internacional crescendo, com sanções batendo à porta e com o nome do ministro estampado em dossiês diplomáticos pelo mundo, a emissora decidiu fazer o que deveria ter feito há muito tempo: se livrar dos rostos que associam a empresa ao autoritarismo judicial. Não é reestruturação, é pânico mesmo, é queima de arquivo. A Globo corre contra o tempo para tentar evitar o pior: virar uma emissora isolada, sancionada, sem comerciais, sem correspondentes e sem dinheiro. Uma espécie de TV pública sem público e sem propósito, resultado direto de escolhas erradas feitas sob aplausos ideológicos e cegueira editorial. E isso não é coincidência, é consequência. Hoje a emissora, que já foi símbolo de influência global, corre o risco de ser rebaixada ao patamar de uma retransmissora municipal, sem verba, sem acesso a agências internacionais, sem liberdade de atuação fora do país. A ordem agora é apagar o passado e muito rápido, porque o vendaval Trump já chegou à porta e quem colaborou com perseguição, censura e manipulação judicial pode e deve pagar o preço. Mas esse foi só o começo do dia, porque daqui a pouco a gente vai mostrar um novo passo da escalada autoritária do ministro sancionado, Alexandre de Moraes. O alvo da vez foi o senador Marcos Duval, que agora está de tornozeleira eletrônica e com os direitos parlamentares anulados. Um senador zumbi, como já dizem em Brasília. E tem mais: Lula resolveu dobrar a aposta, usou um palanque do PT para atacar o dólar, defender a criação de uma moeda do BRICS e, de quebra, permitir que seu aliado Edinho Silva chamasse Donald Trump de nazista. É gasolina na fogueira, é provocação gratuita e é mais um passo em direção ao colapso diplomático que o próprio governo parece querer provocar. E como se não bastasse, um novo vazamento acaba de sacudir o mundo. Os arquivos do 8 de janeiro mostram que o STF usou redes sociais para prender manifestantes pacíficos. Um escândalo de proporções globais que pode derrubar de vez o discurso oficial e expor o maior abuso judicial da história recente do país. Tudo isso a partir de agora, porque o Brasil está mudando e quem apostou no lado errado está começando a cair. Fique por aí, que a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já! Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico articular. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá pra baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá pra fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo pra você que o Articular, que
Esse é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu articular aqui pro teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo, dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articular, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. A Globo News demitiu nesta segunda-feira, 4 de agosto, a apresentadora Daniela Lima e o analista Mauro Paulino. A decisão acontece dias após a saída da comentarista Eliane Cantanhede, encerrando sua participação no canal após anos de casa. As 3 demissões, em menos de uma semana, levantaram rumores sobre uma reestruturação editorial em meio à pressão internacional gerada pelas sanções impostas pelos Estados Unidos ao ministro Alexandre de Moraes, figura amplamente defendida pelos profissionais afastados. A demissão de Daniela Lima e Mauro Paulino, somada à de Eliane Cantanhede na semana passada, não é coincidência nem ajuste de grade. É sintoma de algo muito maior, mais profundo e mais urgente. O desespero da emissora diante das sanções impostas por Donald Trump e a tentativa de se desvencilhar da imagem tóxica de Alexandre de Moraes. O movimento foi cirúrgico. Não caíram nomes quaisquer. Foram afastados os rostos mais associados à narrativa que blindou o Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, em especial o ministro Moraes. Daniela virou símbolo do jornalismo militante, que atacava qualquer crítica ao STF como ataques à democracia.
Eliane era presença constante em análises alinhadas ao governo. Mauro Paulino, por sua vez, representava o braço estatístico da casa, mas sua associação com institutos acusados de enviesamento em períodos eleitorais também pesou. Com isso, o recado da direção da Globo passou a ser o seguinte: ou mudamos agora, ou afundamos junto com os que já foram marcados como inimigos do Ocidente. Pronto, acabou. A Globo está com medo, e com razão. As sanções econômicas e jurídicas que começaram a cercar figuras como Alexandre de Moraes já respingam em bancos, operadoras de cartão e podem muito bem chegar aos conglomerados de mídia que colaboraram com a perseguição política travestida de justiça. Podem e vão chegar. Foi uma aposta muito alta porque subestimaram o adversário. Agora estão aprendendo a lição. Mais do que cortes, essas demissões são queima de arquivo ao vivo. São uma tentativa desesperada de se reposicionar antes que seja tarde demais. Afinal, nos bastidores de Brasília e Nova York, a palavra cumplicidade já circula com força entre os analistas jurídicos internacionais. O jornalismo que se vendeu como paladino da democracia está começando a pagar a conta da mentira. E a Globo, que sempre soube surfar a maré do poder, agora tenta salvar o barco antes que o vendaval Trump atinja o seu coração financeiro. Mas o público não esquece. E nem o histórico se apaga. E mais, se a Globo for formalmente sancionada pelos Estados Unidos, o impacto será devastador, não apenas financeiro, mas estrutural, operacional e simbólico também. A emissora deixaria de ser um player global da informação para se transformar, na prática, em uma TV educativa de alcance local, limitada a conteúdo doméstico, sem publicidade alguma, sem contratos com grandes agências como Reuters, Associated Press ou Bloomberg. Nada. Não poderá ter comerciais de empresas privadas porque essas estariam apoiando a emissora sancionada e, consequentemente, poderiam ser sancionadas também. Todos os correspondentes internacionais seriam imediatamente demitidos. Nenhuma operação da Globo no exterior sobreviveria porque seria bloqueada. A emissora não poderia manter equipes em Nova York, Londres, Lisboa, Buenos Aires, nem mesmo enviar repórteres para coberturas pontuais fora do Brasil. Nada. Até mesmo parcerias com afiliadas regionais dentro do Brasil estariam proibidas, pois qualquer canal local que mantivesse vínculos com a Globo correria o risco de também sofrer sanções secundárias. Na prática, a maior emissora da América Latina voltaria décadas no tempo, sem acesso ao sistema SWIFT, sem publicidade e sem credibilidade nenhuma. E tudo isso por incompetência ou escolha deliberada de seus gestores, que optaram por se alinhar com figuras e instituições que hoje são alvo de condenação global em todo o planeta. O que a Globo está fazendo agora, infelizmente, está certíssimo. Tem que se livrar mesmo de todas as imagens que associam a empresa ao jogo condenado em apoio ao governo. Seja ele no executivo ou no judiciário. Tem que se livrar de todo mundo. Até os titulares do principal jornal da casa estão com medo de perderem seus empregos. Não conseguirão outro com facilidade, pois nenhuma emissora do país vai arriscar assumir esse ônus tão tenebroso que é o da sanção. A emissora deve apostar em caras novas para marcar um novo período de tempo diferente, mais voltado para a imparcialidade e distanciamento do Supremo Tribunal Federal. O jogo virou e quem tem um pouquinho de sobriedade tem medo do que pode acontecer. A emissora sabe que pode ser reduzida a pó a qualquer momento e essa realidade tem gerado reuniões emergenciais na sede da Globo no Rio de Janeiro com todos os diretores e gestores operacionais. É uma emergência. Uma vez sancionada, nada de Copa do Mundo. Acabou, papai. Nada de recursos financeiros, inclusive para os donos de sobrenome Marinho.
Nada de novelas para o povo brasileiro. E sem novelas não há recursos. E sem recursos não há programação alguma. A Globo passaria a ser uma emissora como a EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação do Governo, recebendo apenas verbas do próprio governo. E mesmo assim com muita dificuldade, porque não teria contas bancárias para receber o pagamento, que teria de ser feito em cash, dinheiro vivo. Aguentaria isso? E por quanto tempo? E quem faria o seguro para o transporte do dinheiro? Viu só como a situação é bem complicada e como a emissora tende a apressar em demitir os seus maus profissionais? Tem que ser para ontem. O que Roberto Marinho construiu em meio século, seus herdeiros estão prestes a destruir em questão de dias. Uma emissora que já foi símbolo de excelência, agora caminha para a marginalização do mercado global por causa de um erro estratégico monumental: apostar todas as fichas em um sistema que desmoronou. Daqui a pouco a gente vai falar de outro tiro no pé que o ministro sancionado deu. Ele partiu para cima do senador Marcos Duval, infringindo a Constituição Federal. A coisa está só piorando. É daqui a pouco, mas antes, eu queria repercutir esse assunto com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes, que está a postos neste momento diretamente dos Estados Unidos. Gerson, a Globo tem de correr agora, né, papai? Tem de correr, porque pode virar uma empresa municipal sem dinheiro para nada. Até o repasse do governo, se for sancionada, não terá mais como receber. Será que essa gente está tomando tento só agora do tamanho da enroscada em que se meteu? Seja muito bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo. Realmente, nós temos um final de semana cheio de notícias, com as manifestações acontecendo no Brasil inteiro e as emissoras fazendo uma cobertura, inclusive, que já mostravam na própria forma como se referiam aos manifestantes, em que vários jornalistas que nos últimos meses utilizavam as expressões golpistas, bolsonaristas, tentando utilizar termos pejorativos a um movimento legítimo, apesar do ministro Barroso ter se ufanado de ter derrotado o bolsonarismo. Esse movimento político é um movimento que abarca conservadores, liberais e vários segmentos da sociedade estão representados no Congresso Nacional e se identificam como a direita. Veja que, alguns anos atrás, eu me lembro que eu fui formado, durante o último ano, ou último período dos governos militares. E eu vi essa transição acontecendo do governo Figueiredo para os primeiros governos do processo democrático, ainda sobre eleição indireta, depois com a eleição direta. Mas uma coisa me chamava a atenção, é que não havia nas matérias e nos grupos, as redes sociais ainda eram incipientes, havia os grupos de Orkut, eu me lembro, mas não havia ninguém que se identificasse como direita. Era impressionante como a esquerda tinha uma hegemonia tão grande na política e nos meios de comunicação, na universidade, que as pessoas tinham receio, inclusive, de se identificar, ora como militares, ou como religiosos, ou como pessoas que tivessem um pensamento que não fosse o pensamento dito progressista. Pois é, Paulo, um legado nós temos desse primeiro governo Bolsonaro. Eu digo primeiro porque eu quero crer que ainda haverá um segundo, quem sabe já começando em 2027, pelo andar da carruagem. Mas o que eu quero te dizer é que esse movimento que foi estigmatizado e que hoje, nesse final de semana, e agora, mais recentemente, no dia de hoje, com a liberação do que seria a Vaza Jato 2, a continuação daquilo que foi iniciado inicialmente pelo Glenn Greenwald, utilizando a Folha de São Paulo, mas depois acabou. E você veja que muita coisa aconteceu nesse final de semana, nas manifestações, o ministro Alexandre de Moraes dobrando apostas agora em cima do senador que retorna ao Brasil, mas hoje a gente teve um desfecho nessa situação. E eu ouso afirmar para você, nesse meu primeiro comentário, dizendo o seguinte: na minha avaliação, é insustentável a permanência do ministro Alexandre de Moraes no STF. Ele vai contaminar toda a corte, ele deve ser afastado ou por iniciativa da corte
ou por obrigação do Senado Federal, face ao que nós estamos observando do que ocorre no final de semana, do apoio político da população e principalmente do que foi vazado agora nessa segunda fase, que é com o pessoal do Twitter Files. Agora assume, né, o Schallenberger junto com jornalistas brasileiros. Nós vamos falar com profundidade sobre isso daqui a pouquinho. Agora é uma verdade. Não há como o ministro se sustentar na posição. E as informações que a gente tem é que os outros ministros da corte já estão pensando eles mesmos em falar com Davi Alcolumbre, para você ver como é que a situação está ficando complicada. Mas nós vamos abrir o espaço aqui rapidinho para o nosso apoiador e a gente volta para dar continuidade a esse nosso bate-papo, que agora, da agora para frente vai só melhorar. É rapidinho. Até já. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas três áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo Juba de Leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520.
0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto e com certeza o seu problema ele será solucionado porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça Cogumelo Juba de Leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, foi recebido pela Polícia Federal ao desembarcar em Brasília nesta segunda-feira. O parlamentar vai passar a ser monitorado de agora em diante por tornozeleira eletrônica por ordem do ministro sancionado Alexandre de Moraes. Tudo isso porque o parlamentar deixou o país sem autorização do STF. Isso é o que diz Moraes. Já o senador afirma que avisou sobre a viagem aos Estados Unidos e que poderia se ausentar do Brasil com passaporte diplomático. Ele, inclusive, mostrou farto material comprobatório, que seguiu realmente os trâmites legais para a saída. Chegou a protocolar inúmeros avisos, inclusive no próprio STF e no Congresso Nacional. Como ninguém falou nada, ele foi, e com toda razão, porque achou que estava liberado sem problema algum. Marcos Duval já cumpria algumas medidas cautelares impostas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. O senador é investigado por, supostamente, tentar arquitetar um plano para anular a eleição presidencial de 2022 e também é alvo de um inquérito para apurar ofensas e ataques a investigadores da Polícia Federal. Mas ele nunca foi condenado a nada, absolutamente a nada. Além do uso da tornozeleira, o senador precisa ficar em casa entre 7 da noite e 6 da manhã de segunda a sexta-feira. No final de semana, não pode sair de jeito nenhum. O senador também não pode usar as redes sociais e teve o salário e verba de gabinete bloqueados agora integralmente. As medidas impostas ao senador Marcos Duval repercutiram imediatamente entre os parlamentares. O senador Jorge Seife, do PL de Santa Catarina, ironizou a imposição. Pelas redes sociais, o parlamentar disse que o Brasil acaba de inventar uma nova categoria política, senador zumbi. Marcos Duval sem salário, sem redes sociais, sem verba de gabinete, sem passaporte, multa milionária, com tornozeleira, imunidade parlamentar só para a esquerda. Só falta tirar a alma do capixaba, completou Jorge Seife. O senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, também criticou a medida. E ele escreveu nas redes sociais o seguinte, abre aspas, tínhamos um senador caçado, um senador zumbi, sem remuneração e sem verba de gabinete, que é verba do orçamento do Senado Federal. Agora temos um senador com tornozeleira eletrônica e sem denúncia que ampare. Sequer denunciado foi Marcos Duval e o seu caso estava na gaveta. Moraes abriu a gaveta e chutou a legalidade mais uma vez para o alto. Sim, temos um senador preso. Jaz o Senado na presidência de Davi Alcolumbre. O regime avança sobre a oposição e reforça que aqui democracia não é. Devido ao processo legal, não há. Moraes só reforça as razões de sua sanção internacional. Fecha aspas. O senador Eduardo Girão fez uma reflexão sobre o caso. Ele publicou o seguinte, abre aspas, o recado é claro, desmoralizar de vez o Senado Federal após a grande mobilização nacional de ontem em todo o país, que clamou em alto e bom som na voz de milhões de brasileiros. Impeachment de Moraes já. Esse ministro já está exposto em todo o mundo como violador contumaz de direitos humanos. Ou a Casa Revisora da República age agora, ou é mais digno fechar as portas. Além disso, as medidas restritivas que o perseguidor impôs hoje têm que ser submetidas ao plenário. Fecha aspas.
A oposição também soltou uma nota pública e conjunta para condenar os atos do ministro Alexandre de Moraes e prometeu pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para que tome uma medida que ponha um freio nas ações do ministro sancionado. A nota diz o seguinte, abre aspas, repudiamos a decisão do ministro Alexandre de Moraes que impôs tornozeleira eletrônica ao senador Marcos Duval. A medida compromete o exercício pleno do mandato de um representante eleito, afetando não apenas sua atuação pessoal, mas também a autoridade do Senado como instituição democrática. O senador sequer foi denunciado pela PGR e é alvo de investigação sigilosa, aparentemente motivada por críticas e opiniões, direitos resguardados pela imunidade parlamentar prevista na Constituição. Eventuais excessos devem ser analisados pelo Conselho de Ética e não tratados com instrumentos de coerção que desrespeitam garantias processuais e agravam o desequilíbrio entre os poderes. Sob o pretexto de defender a democracia, decisões como essa contribuem para corroê-la. É dever do Senado reagir com firmeza para preservar sua legitimidade. E para isso, a oposição procurará o presidente Davi Alcolumbre solicitando posicionamento institucional acerca dos reiterados abusos de autoridade cometidos pelo ministro. A história não perdoará a omissão. Fecha aspas. Assinam a nota os senadores Rogério Marinho, líder da oposição, Tereza Cristina, líder do PP, Plínio Valério, líder do PSDB, Carlos Portinho, líder do PL, Messias de Jesus, líder do Republicanos e Eduardo Girão, líder do Novo. Juristas como André Marcília contestaram imediatamente a ação do ministro sancionado, chamando a atenção para mais uma irregularidade de Moraes. Veja o que ele disse. Hoje o senador Duval, ele recebeu a imposição de mais uma medida cautelar para que ele use tornozeleira eletrônica, ou seja, mais um parlamentar com a sua liberdade restringida, mais um parlamentar com a impossibilidade de exercer o seu direito de ir e vir. E por qual justificativa? Né? Porque houve uma viagem e essa viagem causou qual dano? Né? Qual seria o grande problema que justificaria ele ser impedido agora de ir e vir, mais uma vez violando-se o artigo 53, que prevê que os parlamentares são imunes, né? Que os parlamentares não podem ser presos senão em decorrência de crimes inafiançáveis e crimes ainda assim em flagrante, ocorridos em flagrante, e ainda assim sob a aprovação do próprio Congresso. Ele agora tem contra si essa medida completamente descabida imposta. Mais uma irregularidade, infelizmente, do STF, mais uma irregularidade, infelizmente, dos nossos ministros supremos. Gerson Gomes, o ministro sancionado ainda está avançando, né? Se ele ainda não se deu conta, vai dar rapidinho que as coisas só vão piorar para ele. Quem dava apoio já foi demitido hoje, no caso da Globo News. Jornalistas que sempre defendiam e faziam aquelas palhaçadas todas no ar. Isso pode sobrar também até para quem está cumprindo as ordens ilegais. E a cada passo fica mais complicado para o ministro, não é? Verdade, Paulo, porque, como você bem sinalizou, os apoios estão se erodindo. O mainstream jornalístico, particularmente em grupos que têm muita conexão aqui nos Estados Unidos, a própria CNN, se você olhar a linha editorial da CNN, a postura que a CNN tem adotado, inclusive na cobertura que fez daquela reunião do PT, na qual o presidente Lula estava presente, e inclusive também presente ali, se não me engano, o neto do Fidel Castro, e todo um movimento que foi feito de cobertura de um evento, mas que a CNN teve a capacidade de dar uma roupagem um pouco diferente. Eu reparei a linha editorial da Globo e da Globo News na cobertura das manifestações no Brasil inteiro. Agora, a questão do senador
Marco Duval, ele nos lembra, e aproveito, faço um parênteses aqui para parabenizar o povo capixaba, que ele é senador ali do Espírito Santo, porque a manifestação ali em Vitória, em Vila Velha, nas pontes que ligam as duas cidades, foi uma coisa impactante. Há muito tempo eu não via o povo do Espírito Santo indo para a rua com tanta vontade de demonstrar a sua indignação. Então, fechando esse parênteses, o senador Marcos Duval é alguém que é conhecido por todos nós como, no mínimo, exótico ou controvertido. Mas quem deve conter essas ações estranhas, muitas vezes, ou exóticas, deve ser exatamente a casa, a Comissão de Ética do Senado. Jamais a Suprema Corte, e o pior, quando é uma questão que todos já enxergaram que passa a ser uma questão pessoal, como é o caso do Daniel Silveira. Muito pior até, em alguns aspectos, porque ele foi condenado por exatamente se portar de uma maneira inadequada, é verdade, de uma maneira até indecente, indecorosa, mas que deveria ter sido contido ou repreendido, ou até mesmo cassado, se fosse o caso, pela Câmara dos Deputados e não ter sido atropelado o parlamento. E esse caso emblemático do Daniel Silveira, que agora pode se tornar a segunda morte em cativeiro por determinação ou por, vamos dizer, descuido do ministro Alexandre de Moraes. Porque o Clesão, ele também tinha posições da PGR para a sua soltura, ele também tinha os laudos médicos, da mesma forma que agora está acontecendo com o Daniel Silveira, que fez uma cirurgia de joelho. Essa cirurgia tem toda a evidência, pelo que a gente tem visto, e de fotografias e até de laudos médicos, que pode se agravar até mesmo colocando em risco a sua vida, e ele continua preso apesar de todo esse processo que temos acompanhado. Então não é uma questão isolada com um senador. Veja que já existe o caso do deputado, e mais, nós temos o Espírito Santo, um deputado estadual que ainda está de tornozeleira, que foi colocada pelo ministro Alexandre de Moraes por determinação de um assunto ligado ainda antes da campanha eleitoral de 2022, e que ele colocou no bojo ali dos atos antidemocráticos e daquele inquérito do fim do mundo. Então veja que a posição tanto do senador Girão, quanto do senador Portinho, até do Jorge Seife, eles nos lembram que tudo isso só agrava ainda mais a posição do ministro Alexandre de Moraes. Veja que ele avança sobre as contas do Rodrigo Constantino, que já estavam encerradas há muito tempo do Rumble, e logo depois, quando ele é sancionado pela Lei Magnitsky, você vê que uma das primeiras atitudes ali no contexto dessa ação do governo americano foi que ele liberou as contas todas do Rodrigo Constantino, porque reconhece que ele é um cidadão americano. Agora, de alguma forma, ele terá que retroceder também em relação aos parlamentares. Quem fez essa pressão para que ele liberasse as contas do Rodrigo Constantino, por exemplo, foi o próprio governo americano. E eu pergunto, e quem fará a pressão para que ele volte para a sua caixinha aqui determinada pela nossa Constituição? É o Senado Federal. Eu acho, inclusive, que esses casos que já são herdados pelo Alcolumbre, porque já vêm da administração do Rodrigo Pacheco, que são inadmissíveis. Ele teve o seu gabinete invadido com busca e apreensão, o seu apartamento, o seu celular apreendido, o passaporte apreendido. Ele recebeu uma multa, se não me engano, de 50 milhões. Quer dizer, uma multa impagável. Teve as suas contas todas bloqueadas, tudo isso sem uma condenação, baseado num inquérito secreto. Isso é inadmissível. Então, esse avanço que foi sendo feito, existem deputados, inclusive, agora ameaçados, porque estão sendo processados por falas da tribuna. Então, você veja que essa escalada, Paulo, tudo leva a crer, como bem ficou ali esclarecido naquele documento que foi assinado por vários partidos, que essa situação do ministro Alexandre de Moraes tem que ser contida no âmbito do próprio parlamento. Mas, como nós vimos, ele também monocraticamente cassou a questão do parlamento já ter votado a questão do IOF, e também, monocraticamente, ele tomou diversas atitudes inconstitucionais de abuso de autoridade e não tinha sido contido até então. Eu acho que agora, pelo que você mostrou da própria Rede Globo, da Globo News e dos órgãos eu creio que são os primeiros a sinalizar uma mudança de vento. E essa mudança de vento, Paulo,
ela tem que acontecer no parlamento também. É inadmissível que a gente veja o nosso poder legislativo de joelhos. Vai sim, Gerson, e mesmo se Davi Alcolumbre quiser segurar, ele não tem mais como segurar. Se ele quiser segurar, ele estará cometendo um crime de prevaricação, porque ele sabe que muitas irregularidades foram cometidas, inconstitucionalidades foram cometidas pelo ministro sancionado. Se ele continuar insistindo nessa ideia de não mexer os pauzinhos, ele será responsabilizado por prevaricação. E tem mais uma coisa que acaba de sair aqui, parece, nós vamos apurar isso com mais profundidade, que até o ministro Gilmar Mendes ficou indignado com a Vaza Toga 2, hein? Com as informações que acabam de ser divulgadas pela Vaza Toga 2 e já está chamando de pervertidos os integrantes do grupo chefiado pelo ministro sancionado. Isso nós vamos discutir daqui a pouco, né? Vamos mostrar que a situação do ministro está ficando cada vez pior e até do presidente do executivo, Lula, que começa a piorar também. Piora para tudo quanto é lado. Líder do PT chama Trump de nazista e Lula volta a ameaçar o dólar americano, dizendo que quer mesmo criar uma moeda própria. O que ele quer com isso, na verdade? Ele quer ver o circo pegar fogo, para depois, quando tudo estourar, dizer que quem é o malvadão é o Trump e não ele. Só que isso não está colando mais. Fica por aí, Gerson, que a gente vai abrir o espaço agora para um novo apoiador que chegou para a gente, é muito importante, é o Herr Leon. E a gente volta logo na sequência. 2 minutinhos só. Até já. Boa noite, Paulo. Estou trazendo uma novidade que vai mudar a autoestima de homens e mulheres que sofrem com a queda capilar. Não perca mais nenhum fio de cabelo. Você que está com a autoestima lá embaixo, por ver a sua fisionomia mudando por conta da queda de cabelo, você precisa fazer esse tratamento com o Hair Leo, para o seu cabelo parar de cair e nascer de forma uniforme, cobrindo os espaços da famosa coroa e a calvície. Você vai recuperar a beleza, a força e o volume dos seus fios de forma rápida e eficaz. Essa solução que você procura está aqui na Liolife Saúde. Conheça as ampolas com PDRN, o produto revolucionário que vai mudar totalmente a sua autoestima. Olha, com o avanço da tecnologia, o transplante capilar ficou para trás. Você que sofre com calvície, alopécia e queda capilar, ligue agora no 0800 000 4458. Anote aí, hein? Vou repetir, 0800 000 4458. Em 2 semanas, você já começa a ver os resultados, o cabelo crescendo mais forte e saudável, completando os fios aonde não tem. Imagine só, em poucos dias você vai conseguir recuperar a sua autoestima e principalmente gastando pouco. E o melhor, hein? Sem dor. É isso mesmo. Tudo isso sem dor. Não perca mais tempo. Comece agora com o tratamento com as ampolas PDRN e faça as pazes com sua autoestima e com o espelho. Imagine só você vendo o seu cabelo começar a nascer e crescer com força, brilho e vitalidade. Perfeito, não é? Então, as ampolas com PDRN são formuladas especialmente para estimular o crescimento capilar, parar a queda e fortalecer os fios, desde a raiz. Então não perca mais tempo, ligue agora no 0800 000 4458. Os primeiros 100 que ligar terão 70% de desconto, olha só, além de um super presente para ter a sua autoestima de volta. Ligue agora no 0800 000 4458. E o melhor, te entregamos em 7 dias. Ligue agora e garanta o seu tratamento de adeus à calvície. 0800 000 4458. Liolife, voltando à confiança que existe em você. Obrigado, Paulo. Já estamos de volta com mais um segmento aqui no Mundial Telenotícias. O Brasil foi às ruas. E não foi pouca gente, não. Não foi mesmo. De norte a sul, de leste a oeste, uma multidão inquestionável tomou conta do país inteiro, em uma das maiores manifestações desde as diretas já. Milhões de pessoas pediram a saída de Lula e de Alexandre de Moraes.
Dois nomes que hoje simbolizam o colapso da confiança institucional e o sufocamento da liberdade. Mas, em um ato de cinismo digno de nota, o deputado Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, teve a audácia de dizer que a manifestação flopou, que não deu ninguém. Sim, ele disse isso na maior cara de pau, em rede social, com todas as imagens, vídeos e transmissões ao vivo, pipocando no Brasil inteiro e no exterior, mostrando justamente o contrário do que ele estava dizendo. Ele teve coragem de mentir descaradamente, minimizando o movimento legítimo da população brasileira. Se fosse outro qualquer, a patrulha do inquérito das fake news já estaria armada. Mas, como a mentira vem do lado certo da narrativa oficial, está tudo bem, né? Lindbergh Farias pode distorcer a realidade sem medo de censura, bloqueio ou condução coercitiva. No Brasil de hoje, o crime não é o que você faz, e sim quem você é. E esse cara aí é quem está levando o Supremo inteiro para o fundo do poço. Corre lá, cheio de ódio por Bolsonaro e já sentindo que a esquerda dele será dizimada nas próximas eleições, ele tenta fazer a voz ser ouvida por uma parcela da sociedade que só acredita no que ele diz, não importando o que as imagens mostram. Mas chega a ser um absurdo o cara vir a público dizer uma mentira dessa. O mundo inteiro viu. As imagens correram o planeta e o recado foi dado e muito claro. O Brasil acordou e sabe muito bem quem são os dois principais responsáveis pelo caos político, jurídico e econômico que se instalou no país. A resposta não veio dos palácios e nem dos tribunais, veio das ruas. E diante desse grito ensurdecedor, só restou a Lindbergh Farias o papel ridículo de tentar tapar o sol com um post. Mas não colou, papai. A tentativa de apagar a força popular foi tão fracassada quanto o governo que ele defende. Esse deputado é tão complicado, né, Gerson Gomes, que pediu ao Supremo para obrigar os bancos a não respeitarem a lei Magnitsky, vê se pode isso. Só que o ministro que ficou encarregado do caso, Cristiano Zanin, ele mandou a PGR se manifestar. Pegou o pedido do Lindbergh Farias e mandou para a PGR se manifestar. Mas já existe aqui conversas em Brasília dizendo que os ministros pediram para a PGR não se manifestar. Não é hora de se manifestar. E é que é para arquivar o pedido do Lindbergh Farias. Mas só pelo que ele fez já é motivo dele ser sancionado também, né? Porque ele está pedindo apoio ao ministro sancionado. Ele pode receber uma sanção Magnitsky também, não é, Gerson? Pode. O Lindinho, né, o Lindbergh Farias, na verdade, se você fosse tratar a esquerda da mesma maneira que a direita é tratada pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Justiça, de modo geral, ele nem deveria estar no Congresso, porque ele tem uma condenação por improbidade, inclusive que o inabilita a cargos políticos. E, se eu não me engano, ainda da época da Prefeitura de Nova Iguaçu, não me lembro exatamente qual foi o caso, mas ele tem aí uma série de problemas que poderiam até ter sido utilizados para já retirá-lo do Congresso. Mas eu nem vou por esse caminho. Eu acho que nessas manifestações, independente se ele, a USP, né, que normalmente faz aqueles cálculos ali, minimizando a presença, eu vi algumas pessoas comentando que em São Paulo, para não dizer da multidão, né, que realmente era irrefutável a multidão que foi para a Avenida Paulista, mas eles argumentaram que o palanque estava esvaziado. E é nesse ponto que eu queria fazer alguns comentários. De fato, me chamou a atenção que a população retornou às ruas no país inteiro. Isso é muito interessante. Veja que as manifestações anteriores, até no seio da própria direita, houve uma certa divergência com a liderança do presidente Bolsonaro, que ora pedia a concentração das manifestações em Copacabana,
e depois marcou uma outra na Avenida Paulista, mas ele achava importante que não passasse para o exterior a imagem de pequenas manifestações. Ele entendia que era importante concentrar em um determinado local e essa multidão passar a imagem ao exterior, principalmente para a mídia internacional, de que havia sim uma grande quantidade ainda de apoiadores ao presidente Bolsonaro e até mesmo, por que não dizer, de opositores ao partido que hoje governa o país. Bom, mas essa demonstração que aconteceu nesse domingo, ela tem um contexto. A verdade é que houve um cartaz que viralizou nas redes sociais, um manifestante segurando uma réplica de um cartão de crédito, com a figura do ministro Alexandre de Moraes, e esse cartaz ele foi reproduzido em várias mídias internacionais, remetendo, inclusive, acho que, se eu não me engano, o próprio cartão chamava-se cartão Magnitsky, mas o que remetia ao ministro Alexandre de Moraes uma responsabilização coletiva pelo que está acontecendo no país, numa retomada de coragem da população ir às ruas depois da perseguição que ele encabeçou do 8 e 9 de janeiro. E eu faço questão de colocar 8 e 9 de janeiro, porque no dia 8 de janeiro foram presas menos de 300 pessoas, mas no dia 9 de janeiro ele determinou a prisão de quase 2.000 pessoas. Somando o dia 8 e 9, nós temos milhares de famílias que até hoje sofrem como presos políticos, perseguidos políticos, e a população estava amedrontada, essa que é a verdade. E os políticos também, e é sobre os políticos que eu queria falar. Primeiro, parabenizar a todo o país que se manifestou. Eu creio que quase todas, eu acho até que todas as unidades da federação, algum tipo de manifestação houve, mas nas capitais, a organização, inclusive capitais do Nordeste, multidão em Salvador, Fortaleza, Recife, a gente viu, Natal, eu vi imagens de todas as capitais, houve manifestação, mas houve uma ausência, Paulo, que foi observada com razão. Dizendo do palanque esvaziado em São Paulo, é claro que o palanque não estava esvaziado, havia até o prefeito de São Paulo estava presente, vários políticos, mas o que eles quiseram dizer com o palanque esvaziado? Porque foi uma comparação com a última manifestação, quando o presidente Bolsonaro estava presente, e todos os governadores presidenciáveis também lá estavam, né, Paulo? E dessa vez eles sumiram. Onde estava o governador de São Paulo? Onde estava o governador do Rio de Janeiro? Onde estava o governador de Goiás? Onde estava o governador do Paraná? Então, são governadores que estão apresentando seus nomes, Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio está sendo lembrado, o próprio Caiado. O Tarcísio diz que não quer concorrer, ele pretende concorrer à reeleição, mas o Caiado já se colocou como candidato, o Zema já se colocou como pré-candidato, o Ratinho Júnior é o candidato preferido ali do PSDB, do PSD, do Kassab, numa articulação. E onde é que está esse povo, Paulo, que todo mundo dizia que quer o voto da direita, quer a chancela de Jair Messias Bolsonaro, mas num momento como esse se acovardam? E aí eu te digo que essa posição a população observou também. Ah, mas é por causa das sanções do governo americano, fica estranho você comparecer numa manifestação dizendo que você apoia. Só que as pessoas esquecem, Paulo, que o problema central hoje reside, como você bem falou, na ação internacional, na política externa do governo Lula, é verdade que merece crítica e todos eles têm criticado, mas sobretudo na questão da juristocracia, da ditadura jurídica ou ditadura da toga que é imposta no país pelo ministro Alexandre de Moraes. E eles, não sei porquê, né, Paulo, se ausentaram. Perderam uma grande oportunidade de mostrar de que lado verdadeiramente estão, porque se acovardaram, se ficaram com medo mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, imagine se amanhã ou depois essa situação retorna ao Brasil. Não vai voltar nunca mais, mas os caras já mostram que se voltar eles não terão peito para lutar pelo povo brasileiro. Mostraram ali sim um medo, talvez uma covardia, ou coisa parecida, né? É bom lembrar das pessoas que estiveram ali, que deram a cara a tapa, que mostraram que foram para a linha de frente, para a infantaria, para encarar qualquer tipo de briga. Essas pessoas devem ser lembradas a partir de 2026. Agora o resto
O resto é o resto, né? E antes de eu passar para o próximo assunto, Gerson Gomes, um breaking news aqui bem rapidinho, né? Agora há pouco saiu, né, há pouquinho, coisa que está acontecendo aí nos Estados Unidos. Mais de 20 agentes da CIA e FBI acabam de confirmar que o ex-presidente Barack Obama, junto com o antigo diretor da CIA, criaram aquela história de que os hackers russos teriam ajudado Donald Trump nas eleições presidenciais. Ou seja, foi um hoax, uma mentira criada, uma manobra para destruir, para detonar Donald Trump na disputa presidencial dos Estados Unidos. Com essa confirmação, com as provas que estão explodindo, Barack Obama, Hillary Clinton, todos eles estão na mesma situação que o ministro sancionado no Brasil. Eles correm um sério risco de serem presos. E é impressionante, daqui a pouco você comenta isso, Gerson, mas é impressionante como o Brasil se espelha nos Estados Unidos. Talvez seja porque o modus operandi é o mesmo. Né? Ou seja, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma cartilha desenvolvida para ser seguida pelo Brasil, que passaria a ser uma espécie de laboratório para as pretensões dos Estados Unidos e o resto do mundo. Deu errado, e agora as consequências de lá também serão sentidas no Brasil como consequências para os brasileiros. Deixa eu entrar logo nesse próximo assunto, e se você quiser comentar sobre isso, você comenta na sequência. É o seguinte, Lula mais uma vez usou um palanque do PT em Brasília para atacar o dólar americano, defender a criação de uma moeda do BRICS e provocar diretamente o governo americano. E como se isso não bastasse, o presidente do PT, Edinho Silva, foi além. O cara enlouqueceu, chamou Donald Trump de nazista. Uma ofensa gratuita, irresponsável e perigosa demais, especialmente em um momento de tensão diplomática como esse e comercial entre os dois países sem precedentes. O governo brasileiro brinca com fogo e ainda joga gasolina na fogueira. A fala de Lula é a semente do confronto que hoje está florescendo como guerra comercial. Não é coincidência que as sanções e barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil venham justamente após uma série de provocações explícitas, declarações antagônicas e alinhamentos com regimes autoritários que desafiam o Ocidente. Lula parece que enlouqueceu. Ele aposta na narrativa do confronto porque verdadeiramente acredita que pode sair limpo dessa, sair como vítima. Ele quer transformar o caos que se aproxima em palanque. Quando o desemprego bater, quando os preços subirem no supermercado e o comércio internacional travar por completo, o discurso dele já está pronto. A culpa é de Donald Trump. O problema é que o brasileiro já aprendeu e não vai cair nessa com facilidade que o presidente imagina, não vai mais. Enquanto isso, Edinho Silva, com uma fala que beira a insanidade diplomática, colabora para enterrar de vez qualquer possibilidade de diálogo. Comparar um presidente dos Estados Unidos a um nazista não é apenas uma ofensa, é uma ignorância, é um atestado de despreparo de quem conduz um partido que ainda acha que o mundo gira em torno de um comício petista. Gerson Gomes, isso é vergonhoso demais. O presidente do Brasil está parecendo que está louco, como muitos ministros do STF. Eles acham que vai dar tudo certo o que estão fazendo. Eles acham que o Brasil é feito de antas e alguns jumentos ignorantes que não saíram das matas ainda. Achar que esse plano vai dar certo é o maior tiro no pé de toda a história. O Brasil está ferrado com esses caras. O que você acha que está por trás disso tudo? Está por trás disso tudo, Paulo, a derrocada e, podemos dizer, os últimos momentos do PT e do governo Lula, por incrível que pareça. E eu explico por quê. Estava presente nesse evento, como eu já mencionei um pouquinho antes, o neto do Fidel Castro. Nós sabemos que as conexões do PT
com o ditador Nicolás Maduro e com Hugo Chávez são muito grandes, apesar desse momento em que Lula e Maduro aparecem internacionalmente como um pouco afastados, mas o Partido dos Trabalhadores oficialmente se aproximou de Maduro. O MST tem ações dentro da Venezuela, inclusive coordenadas pelo governo Maduro, de transferência, né, de experiências e de compartilhamento técnico, né, do que seria uma reforma agrária enxergada pela visão marxista, pela visão socialista. E o que acontece com o presidente Lula é que, ligando com a notícia anterior, que fala sobre agentes do FBI, da CIA, presos aqui nos Estados Unidos, por terem forjado aquela coligação, né, que haveria entre o presidente Trump, ainda na campanha de 2016, com a Rússia, veja que eles apostaram todas as fichas de que o presidente Trump não seria eleito. A Hillary Clinton era tida como grande vitoriosa e o Trump como um azarão, muito semelhante ao que aconteceu com Bolsonaro em 2018. Mas eles falavam assim, não, impossível, o Trump vencer é impossível. Se você olhar os vídeos da época de todas as emissoras de televisão, elas diziam que era impossível, porque a vitória de Hillary Clinton era tida como certa. O Trump vence, e eles entendem que seria inadmissível que ele governasse. E eles colocaram durante 2 anos e meio a administração Trump contra a parede, colocando no Congresso toda uma narrativa de que ele deveria sofrer o impeachment porque ele teve uma cooperação do governo russo na sua campanha. Isso foi forjado, já se sabia que foi forjado, mas não havia os elementos, as provas. E não tem problema, eles colocaram para debaixo do tapete, levaram para frente, entraram com o segundo pedido de impeachment por um telefonema que o presidente Trump deu ao presidente da Ucrânia, que falava sobre o quê? Sobre a corrupção, justamente das conexões do vice-presidente à época do Barack Obama, e que depois acaba ganhando a eleição em 2020, por quê? Porque assim como Lula foi retirado da cadeia para concorrer e derrubar o Trump, aqui nos Estados Unidos, o Biden foi ressuscitado numa coligação do mainstream jornalístico e de uma série de outras articulações, porque ele não tinha condições de governar. Todos sabiam da questão de corrupção envolvendo seu irmão com a China, o seu filho que é uma pessoa que é adicta da droga e que depende de grandes quantidades de droga, não só cocaína como crack. Tudo era sabido, mas ele foi blindado, porque o que interessava era derrubar o Trump. Só que quando o Trump quase estava voltando à Casa Branca, para desespero do sistema, eles resolvem fazer aquilo que o nosso sistema fez no Brasil em 2018, que é assassinar, ou seja, retirar do pleito, retirar do Palácio do Planalto no Brasil ou da Casa Branca nos Estados Unidos, aquele que atrapalharia toda a articulação que foi feita. E quando o Trump sofre o atentado, todos nós, como você fala, não temos como evitar a comparação entre o que acontece aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Então, voltando à questão desse evento do PT, eu digo para você, Paulo, o Lula, ele foi colocado no Palácio do Planalto aqui pelas forças políticas aqui dos Estados Unidos, as mesmas que estavam ligadas a Barack Obama, Hillary Clinton. Ninguém imaginava que o Trump voltaria. Todos achavam que ele seria impedido, ele foi condenado. Você lembra, inclusive, a foto dele como foi exibida no mundo todo como alguém que foi preso. E ele fez questão de dizer, eu vou enfrentar e eu retornarei à Casa Branca. Ele retornou e agora ele vai atrás de todo esse grupo. E eu estabeleço um paralelismo para você, Paulo. Ouso afirmar que aquele papo, aquela conversa que se falava aí nos bastidores de anistia ampla, geral e irrestrita é algo que não vai dar muito certo, porque a anistia ampla, geral e irrestrita que estava sendo apregoada era anistiar também todos os criminosos que deram sustentação ao Alexandre de Moraes. E olha, aqui nos Estados Unidos não colou não, o Trump já falou o seguinte, ele vai atrás daqueles do Deep State, de toda essa estrutura que jogou sujo, tanto nas eleições de 2020 quanto de 2016, durante o seu governo e nas eleições de 2020.
Isso aconteceu no Brasil? Claro que aconteceu, só que aconteceu com a convicção de que o Lula foi colocado no poder por esses mesmos grupos que diziam o seguinte: não tem chance do Bolsonaro voltar mais. Vamos ver. Aqui nos Estados Unidos o Trump voltou. Aqui as pessoas foram responsabilizadas pelos seus crimes e serão responsabilizadas agora muitos outros. E eu perguntei no Brasil, Paulo, você vai engolir essa da anistia ampla, geral e irrestrita, esquecendo tudo isso de ilegal que foi feito contra esses brasileiros que até hoje estão no exílio, estão nas prisões, alguns morreram na prisão, e até mesmo aqueles que as suas famílias até hoje estão sofrendo por causa da perseguição política? Você acabou de levantar uma questão que muita gente, tenho certeza, que não havia pensado nisso, viu? Muita gente não havia pensado nisso, porque muitos criminosos verdadeiros vão acabar sendo beneficiados por essa anistia, mas beleza, desde que mantenham eles bem longe do poder, né? Que vão para algum lugar, porque o que está acontecendo agora, apenas os vistos, né, de alguns ministros suspensos, já está bom demais. Os caras deviam pensar o seguinte, deviam fazer que nem fizeram o Japão, ou que nem fez a Índia, fez a China, torcer, olha, poxa vida, esse prejuízo ainda está bom diante daquilo que está por vir, se as coisas explodirem. Porque, olha, hoje, mais uma coisa nova. Novos arquivos vazados revelam que o ministro Alexandre de Moraes utilizou ilegalmente postagens em redes sociais para justificar a prisão de manifestantes não violentos nos atos de 8 de janeiro de 2023 em Brasília. A informação foi dada nesta segunda-feira pelo jornalista americano Michael Shallenberger. Segundo ele, a investigação batizada de January 8 Files, ou Arquivos do 8 de Janeiro, em tradução livre, conduzida por jornalistas independentes, uma força-tarefa secreta de inteligência foi montada à margem da lei para realizar monitoramentos e reproduzir relatórios extraoficiais usados como base para prisões preventivas. De acordo com os documentos obtidos, a operação teria funcionado por meio de um grupo clandestino no WhatsApp, onde agentes elaboravam relatórios sem qualquer respaldo legal. Entre as práticas denunciadas estão a análise arbitrária de redes sociais, o uso ilegal de um banco de dados biométrico para identificar suspeitos, a negação de acesso de advogados às provas do processo e a manutenção de detentos com base apenas em postagens online. Muitos dos alvos dessa ofensiva judicial eram idosos, pessoas com comorbidades ou cidadãos que sequer participaram de atos violentos na vida, mas foram rotulados como golpistas e terroristas em discursos oficiais do presidente Lula e do próprio ministro sancionado. A investigação aponta que o verdadeiro objetivo da força-tarefa era legitimar a narrativa de que o 8 de janeiro teria sido uma tentativa de golpe organizada, justificando assim a repressão jurídica e política contra opositores. As descobertas lançam luz sobre uma possível motivação política nas ações do judiciário, que teria agido mais como um instrumento de governo do que como guardião da Constituição. Em vez de assegurar o devido processo legal, o STF, sob o comando de Moraes, teria atropelado garantias básicas, como a liberdade de expressão, o direito à defesa e o princípio da presunção de inocência. O conteúdo do January 8 Files reforça críticas já feitas por juristas e organismos internacionais sobre a condução das investigações e prisões pós-8 de janeiro. Se confirmadas, as denúncias configuram um dos mais graves casos de abuso de poder e manipulação judicial da história recente do país. É a Vaza Toga 2. A missão, a continuação, né, Gesso? Entrando em ação. De agora em diante vai começar a aparecer um monte de arquivos com inúmeras irregularidades. Até o assessor
O Eduardo Talhaferro já disse que vai entregar agora, né, para esses dias, né, os documentos que comprometem a vida do ministro sancionado. Agora o bicho pega para valer, né, Gerson? Pois é, Paulo. Isso que nós estamos agora tendo, vamos dizer assim, as provas, né, a materialidade. Na verdade, os operadores do direito, nós que acompanhamos na mídia jornalística, todas aquelas pessoas que têm um mínimo de conhecimento do que é a legislação brasileira, do que é a Constituição, todos já sabíamos. Esses inquéritos secretos do ministro Alexandre de Moraes, que se arrastam agora, já vão completar 7 anos, no bojo desses inquéritos, diversas, centenas de ilegalidades e de ações inconstitucionais foram cometidas. Um ex-ministro da Suprema Corte chegou a apelidar esses inquéritos como inquéritos do fim do mundo. E ele já falava, vaticinava lá atrás, que esses inquéritos, nenhum desses inquéritos desaguaria em condenação, por causa do vício de origem. Então, para que eles existem? Por que esses inquéritos, então, foram mantidos abertos por tanto tempo? E pior ainda, o ministro Barroso, o atual presidente do STF, arguido sobre a necessidade deles serem interrompidos, chegou a ventilar, e não somente ele, que esses inquéritos seriam úteis neste momento que nós estamos vivendo, particularmente no período eleitoral do ano que vem, por causa da situação, da conjuntura. Ou seja, se esses inquéritos são ilegais e não desaguarão em condenação de ninguém, para que eles estão abertos? Para intimidação. Veja que o Rodrigo Constantino, que agora teve as suas redes, suas contas bancárias desbloqueadas, ele ficou anos sendo perseguido em um inquérito que nem a sua defesa sabia, não tinha conhecimento do que estava ali nos autos. E mais do que isso, nós temos milhares de pessoas que foram presas no 8 e 9 de janeiro, que o critério para a sua prisão ou manutenção da sua prisão não era o técnico. E essas últimas revelações são explosivas. Eu ouso afirmar que eu considero inadmissível que o ministro Alexandre de Moraes permaneça no Supremo Tribunal Federal agora que foram reveladas essas conversas em que ele participava e os seus assessores. Eu vou dar alguns exemplos muito rápidos aqui, mas eu até concito a nossa audiência a ler todo esse relatório porque é repugnante. É algo que nos deixa até com o estômago revirado. Por quê? Nós temos ali um juiz auxiliar, que ficou muito conhecido, o juiz Ayrton. Esse juiz vai se despedir do grupo, e eu faço questão até de ler para não perder ali a sequência, né? Porque é um print da tela do WhatsApp, e ele diz, era a despedida dele, ele estava saindo. Alguns diziam até que ele estava saindo porque a coisa já estava evidente, a forma como ele estava conduzindo várias oitivas com os advogados ali. E eles deram o nome nesse grupo de audiência de custódia, que já é um nome provocativo, porque nós sabemos que a audiência de custódia ela tem normas que não foram seguidas nos presos do 8 e 9 de janeiro, mas eles deram o nome de audiência de custódia, e olha só o que ele diz. Despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Então havia outros grupos de WhatsApp, e esses grupos aparecerão, ouçam o que eu estou dizendo. Mas vamos além, ele diz o seguinte, que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão, e bota uma série de risadinhas. Isso nós estamos falando de um juiz que, se eu não me engano, eu acho até que ele é desembargador. Mas vamos dizer que seja juiz. E aí a resposta, o Eduardo Tagliaferro dá as risadas e diz, grande abraço, mestre, e um outro integrante do grupo, o Marco, que eu não sei se é juiz também, diz, kkk, valeu, Ayrton, abração. Então vocês vejam do nível de como era a conversa daqueles que estavam lidando com brasileiros. Mas eu vou além, eu vou pegar uma outra mensagem que me deixou extremamente indignado quando eu li. O grupo tinha a Cristina, que, se eu não me engano, essa Cristina é uma que tem sobrenome japonês, que é o braço direito do ministro Alexandre de Moraes, que é quem coordenava essas ações. O ministro Alexandre de Moraes, ele acumulava a função de juiz do Supremo Tribunal Federal, de ministro, e também de presidente do TSE. Mas quando já passou a eleição,
ele não podia usar a estrutura do TSE em uma ação penal que estava na sua mão também acontecendo, em que todos os juízes que foram ali para as audiências de custódia, que demoraram 3, 4 dias ali na Papuda, e que levaram as pessoas para Papuda e depois para Colmeia, foi feito ainda ali na academia de polícia, naquele ginásio, ali naquelas instalações, esses juízes diziam o seguinte: olha, eu não posso fazer nada, eu não posso soltar ninguém, que é só o ministro Alexandre de Moraes. Então tudo foi parar na mão dele. E olha só o que ela fala. Eduardo, o Tagliaferro, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos? Certidão, entenda a nossa audiência, era um documento que o próprio Tagliaferro produzia no TSE, ou seja, não tinha mais eleição, o TSE não tem atribuição jurídica nenhuma, mas ele fazia uma certidão, e sabe o que dizia essa certidão? Que essa pessoa, nas suas redes sociais, era bolsonarista, criticava o Lula, criticava o STF. E olha só a continuação da conversa, Paulo. A PGR pediu a liberdade provisória para eles, para esses 20 casos que ela mandou ali para o Tagliaferro. Mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa para que a gente possa segurá-los. E aí ele fazia uma certidão, essa certidão negativa era uma certidão que dizia o seguinte: olha, não solta não porque é bolsonarista, não solta não porque nas suas redes sociais faz críticas ao STF. Era nesse nível, Paulo, que as coisas estavam. E olha, o que o Tagliaferro, o que nós estamos vendo aí, nessa divulgação que foi feito pelo jornalista Wagap e o Schallenberg, eles também conseguiram, no mesmo arquivo que o Tagliaferro tem. Quem sabe até foi o Tagliaferro que liberou isso aí. E vai liberar muito mais, muito mais. Isso aí já é escandaloso demais. Infelizmente, nós não temos mais tempo para dar continuidade a esse nosso bate-papo, mas nós vamos, abordar isso aí ao longo dessa semana toda, se Deus quiser. Foi muito bom, esse nosso bate-papo, Gerson, muito esclarecedor, e até sexta-feira, ou quem sabe, se acontecer alguma coisa como aconteceu na semana passada, a gente te aciona aí, tá bom? Muitíssimo obrigado, viu, Gerson? E até a próxima, se Deus quiser. Eu só deixo uma mensagem final ao pessoal lá da Argentina, que eu tive a oportunidade de conhecer aquelas famílias que estão sofrendo lá, algumas pessoas já ligando, pedindo para a gente não esquecer deles. A gente não esqueceu de vocês não, que estão no exílio. E mais do que isso, eu me lembro que uma das pessoas que eu entrevistei lá na Argentina, Paulo, foi uma mãe que ficou presa 5 meses longe dos seus filhos pequenos, e nesses documentos que vazaram agora mostra que havia possibilidade de libertar mais de 10 ou 12 mulheres, ou chegava a quase 20, pessoas que não tinha nada contra elas, mas o ministro Alexandre de Moraes segurou para libertá-las no dia 8 de maio, dizendo que ele era condescendente com o Dia Internacional da Mulher. Então você vê o nível de perversidade que está aflorando desse grupo de WhatsApp que falava desses brasileiros como se estivesse falando de traidores da nação, simplesmente por serem opositores políticos, Paulo. Tá certo. Obrigado, Gerson. E até a próxima, hein? Tchau. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa, um programa muito bom, ainda tinha muita coisa que a gente deveria conversar, mas infelizmente o tempo estava muito curto e eu quero deixar esse recado aqui para você. Tá vendo aqui? Esse é o perfume Uma Noite em Sevilha, da Etxe. Se você puder ajudar o nosso canal, acesse o site que está aparecendo neste momento aí na sua tela ou o QR Code etchelojavirtual.com e faça o seu pedido hoje mesmo. O precinho está muito bom e não é por causa disso não, você vai ficar sim satisfeito com esse produto aqui, eu tenho certeza absoluta. Se você gosta de perfume, você... mulher, homem, esse é um perfume unissex. Eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não conhece, dê essa chance. Conheça esse perfume, Uma Noite em Sevilha, e depois você me diz nos comentários. Ok? Muitíssimo obrigado e amanhã ao meio-dia nós estamos de volta ao vivo e a cores para abordar tudo isso e muito mais. Um forte abraço e até lá.